o Autodescobrimento 2. Seja muito bem-vindo, então. Então, caros amigos, irmãos da Espírita, boa noite. Boa noite. Então, com muita alegria que essa casa retornamos, né? Realmente a gente se sente em casa aqui. O público do pessoal sempre bem acolhedor, bem carinhoso, assim. Desde já eu agradeço sempre, né, pessoal, a oportunidade de estar aqui. Então, hoje nós daremos continuidade à palestra anterior, que foi sobre autodescobrimento, com base na obra de mesmo nome da Joana de Ângeles. Todos conhecem a Joana, né, pessoal? Tá? Então, este livro ele é o 6º da série psicológica dela, em que ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica transpessoal e a psicologia espírita. Pergunto, pessoal, alguém viu a primeira palestra? Só para eu ter uma noção? Tá. Então, antes de iniciar o tema dessa noite, propriamente falando, fazer um resumão assim da primeira exposição, tá? Que nós vivemos momentos graves na humanidade, né? Basta acessar qualquer meio de comunicação para ver isso. E é muito evidente a preocupação da espiritualidade com esses momentos atuais. Na última obra do Divaldo Franco, pelo Manuel de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele fala ali, inclusive, de uma obsessão coletiva que nós vivemos. E que há um exército, literalmente falando, do mundo espiritual inferior, que vem em massa causar medo, pânico e insuflar ideias estranhas, para que aos pouquinhos vamos acolhendo elas e materializando no mundo do dia a dia. E a Joana de Ângeles, ela no penúltimo livro, no livro Vidas Vazias, o último é o Vida Plena, ela tem uma mensagem, pessoal, que me chamou muito a atenção, particularmente falando. A mensagem é estado de transe. Ela diz, resumidamente, que nós, enquanto humanidade, vivemos num estado de transe, um estado semi-hipnótico. E é que justamente por isso que essa obsessão coletiva de que fala Manuel de Miranda tem tanta influência sobre as ações, sobre os povos. E aos pouquinhos, esse estado de obsessão coletiva vai fascinando as pessoas. Como Kardec fala, que é o segundo estágio da obsessão. A primeira é a obsessão simples, não é uma simples obsessão, né, pessoal? E a segunda é o estado de fascinação, que ele é o mais grave. O terceiro estado da obsessão, que é a subjugação, a pessoa está subjugada, ela está mal, mas muitas vezes ela tem consciência de que está mal, só não consegue sair desse estado. Já no estado de fascinação, tu está fora de si com ideias estranhas, tu acha que é um enviado de Deus, por exemplo, e não percebe porque tu realmente se acha especial. Então, narra Joana de Ângeles que tamanha é a obsessão coletiva hoje, que é semelhante à obsessão coletiva que houve na época de Jesus, que Jesus entrou aplaudido na cidade, né, e depois foi crucificado, estimulado pelo próprio povo dali, que o aplaudiu antes. E foi essa mesma obsessão, como também narra Joana e Manuel de Miranda, que facilitou Hitler a estimular, levar tantas pessoas ao nazismo e causar o mal que ele causou. Então a mesma obsessão nós vivemos na época de Jesus, na Segunda Guerra Mundial, nós vivemos hoje, e não só no Brasil, pessoal, mas a nível coletivo, mundial. E é curioso como a gente vai acalentando ideias que são anticristãs, defendendo ideias que, por exemplo, levam ao aborto, ao estímulo do aborto, só para citar uma. E nós,
estamos tão fascinados nessa obsessão espiritual que achamos que temos razão em ideias esdrúxulas, em ideias ridículas. Que até alguém materialista, acalentar, estimular, até vai. Mas ver espíritas fomentando ideias desse tipo é muito estranho. Então, por isso que a espiritualidade faz um alerta geral, pessoal, geral, sobre essa obsessão em massa, em que vários centros espíritas, inclusive, estão ruindo. Briga, se desfazendo. E a causa, pessoal, a raiz disso tudo é uma só. Como falamos na palestra anterior, que é o nosso egoísmo. Porque no meu egoísmo, que eu sou melhor, eu sou o centro do mundo e, por consequência, eu estou certo. Se alguém é contra mim, vai para a desobsessão, está mal. Porque afinal eu que estou certo. Então eu não consigo dialogar com alguém. Não é assim, pessoal? Olha as famílias brigando. E tudo bem um pensar diferente do outro, tudo bem. Porque se eu tenho uma tese, e alguém vem com uma antítese, uma antitese, o ideal é chegar em uma síntese, ambos crescerem. Mas não, a gente já sai brigando, digladiando um com o outro. Não discute mais ideias, mas atacam-se as pessoas. Pelo nosso orgulho e egoísmo ser tão exacerbado. E a Covid, ela foi um convite a nível mundial. Aliás, nem foi um convite, foi uma imposição a nível global para levar-nos à introspecção, a olharmos para dentro. Inclusive o Divaldo comentou em 2020, uma palestrinha dele lá no Recorte, que foi por misericórdia divina, por misericórdia de Deus, que o Covid surgiu em troca da guerra nuclear. E agora, em março deste ano, também no recorte de palestra dele, ele fala que o Covid não deu certo na proposta de renovação global. E que o monstro da guerra iria, inclusive a nuclear, iria assombrar, como estamos vivendo na Ucrânia, Rússia, etc. E quando um médium de alta estirpe moral, como é o Divaldo, a sua idoneidade, o seu serviço ao bem, atesta a moral dele, inclusive as obras dele, enfim. Quando alguém dessa estirpe dele fala algo nesse sentido, não é para causar alarde. Como fala Kardec, inclusive, quando vem algo em relação ao futuro, é para que não aconteça. Então esse convite geral para que nos renovemos, olhemos para dentro, rezemos, pessoal. Mas que cada um possa fazer a sua parte, olhar para si. Lembra na palestra anterior, até perguntei, quem se acha mais bom do que mal? E pessoal, em outras casas, nossa palestra também, e todos nós, a maioria pelo menos, se acha mais bom do que mal. E como nós conversamos na palestra anterior, nós somos mais egoístas, mais maus do que bons. Como Kardec afirma, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. E a característica principal é que o mal sobrepuja o bem. O mal é maior que o bem. Se eu for numa faculdade de medicina, vou encontrar o que lá? Futuros médicos. Se eu for na faculdade de filosofia, vou encontrar lá filósofos. Se eu venho para o mundo de provas e expiações em que o mal é maior que o bem, eu vou encontrar pessoas em que o mal é maior que o bem. Então todos nós, sem exceção, somos mais maus, mais ignorantes, mais egoístas do que amorosos, voltados ao bem em si. Salvo se há algum missionário entre nós, tá? Mas também vai nos entender. E está tudo bem se é assim. Todos nós somos egoístas, orgulhosos em maior ou menor grau. Mas ter consciência da vaidade, ter consciência do egoísmo que habita em nós, é o que se espera.
Para um alcoólatra sair do alcoolismo, ele tem que primeiro, qual é o primeiro passo? Reconhecer que está doente. E está tudo bem estar doente, mas vamos se esforçar para se melhorar. O grande problema é que nós estamos no mundo de provas e expiações, somos sim mais egoístas, e aliás os espíritas são os mais devedores, principalmente os trabalhadores, palestrantes, médicos, etc. Tá? E são os que mais devem trabalhar em prol do próximo, que é em prol de si mesmo. Só que por não reconhecer esse egoísmo, a gente se acha assim com quem? Com Jesus. Né? Olha quantos médios dizem, porque eu recebo o Bezerra de Menezes, o original. O original. E assim vai indo. Então se espera que nesse momento de transição planetária, nós tenhamos consciência do egoísmo, do mal que habita em nós. Pensemos, a gente está na faculdade fazendo num mestrado, tá? Fazendo o nosso TCC, tá? Então nosso filho de 10 anos vai lá e começa a copiar o meu TCC, o nosso TCC. Pergunto, ele copiando o trabalho, dá condições para ele cursar o mestrado? Pessoal, aquela de sempre, né? Assim, 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 não. Sim ou não? Claro que não. Ele está copiando uma postura externa, algo externo. Não há condição interna de frequentar o mestrado. E assim somos nós, tal e qual. Copiando posturas de espíritos de luz. Aí o que acontece? A gente fala mansinho, irmão pra cá, ai meu irmão pra lá, né? E tem pessoas que falam assim, calmamente, o tempo todo, não altera o tom de voz, porque são espíritos evoluidíssimos. Pessoal, corram de pessoas assim, são psicopatas, é sério, sociopatia. Porque tem que ter alteração de humor, todo mundo se altera, né? Nós nos alteramos e está tudo bem. Mas quando eu quero assumir uma postura, uma máscara daquilo que eu não sou, eu crio posturas externas e achando que eu estou evoluidíssimo. E não estou. Conhece alguém assim, pessoal? É comum, né? Então, eu mudar postura externa não me eleva espiritualmente falando. Agora, se eu tenho consciência de que eu sou grosso, né, chucro, então eu procuro falar mais baixinho, tá, mais calmo, porque eu sei que eu sou meio grosso mesmo. Opa, então eu estou tendo consciência do meu autoritarismo, da minha grossura. Então eu vou tentar controlar para não ferir ninguém. Mas tendo consciência de que eu não estou assim com Jesus. Tá? Mas que estou a caminho dele sim. Entende a diferença, pessoal? Então não é a postura em si, mas a consciência que eu tenho da minha postura. Que te chama no centro espírita, irmão para cá, irmão para lá, tá? Mas daqui a pouco uma forma de tentar ter uma proximidade. Mas não precisamos ser falsos uns com os outros. Então ter consciência dos atos em si. Entendido, pessoal? Só que se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Sigamos. Ainda, a gente falou da outra vez. O que nós somos? Somos espírito ou matéria? Lembram? Somos o que, pessoal? Espírito ou matéria, então? Espírito, mas quem é que sente? Oi? A matéria sente? Se eu vou desencarnar agora, meu corpo ficar aqui, se tocar nele, ele vai sentir alguma coisa? Quem é que sente? Mas se eu tomar um Rivotril, quem é que vai... Rivotril vai afetar o quê? O espírito ou a matéria? Então, né? Por isso Kardec fala, o que nós somos? Alma. A interação do espírito com a matéria. Tá? Somos, em essência, seres espirituais. Mas aqui encarnados, nós somos o somatório de uma coisa com a outra.
o subproduto do espírito na matéria. E quanto mais evoluído nós formos, menor a influência da matéria sobre nós. E quanto mais inferiores nós somos enquanto espíritos, maior a influência do meio, da genética, sobre o comportamento interno, emoções, sentimentos e comportamento externo. Então pensa, um Chico Xavier que nasce no meio de uma favela, tem mais acesso à droga, ao tráfico, isso, aquilo, ele vai se voltar para esse meio, pessoal? Sim ou não? Claro que não, porque tamanha a evolução espiritual dele, que o externo não vai afetar o comportamento dele para o negativo, não vai levá-lo para o mal. Nenhum obsessor induzi-lo a fazer um crime. Agora nós, depende do meio que nós nascemos, com a genética que nós crescemos, tá? Somos mais propensos a tais ou quais comportamentos, a tais ou quais desvios. Então, às vezes, Deus não nos coloca na mesma favela porque eu tenho um pezinho lá para o mal. Vou para o tráfico, certamente. Só, não é nem preconceito, tá? Vocês estão me entendendo. Tá? Só um exemplo. Uma vez também tu coloca um bruto no meio de intelectuais, ou pais intelectuais, isso, aquilo, tem acesso à cultura, livros, etc. Estímulo a isso, ele não vai se intelectualizar. Que não condiz com a realidade interna. Tá? Na obra Nosso Lar, muitos espíritos, antes de reencarnar, nós conseguimos ver o futuro corpo que nós teremos, doenças, etc. Tá? Então, uma mulher vai lá e vai ver o mapa do seu corpo, ela vê não uma miniatura, vai ver uma maquete do próprio corpo, entendeu? Tá? E ela vê o seguinte, que ela seria muito bonita. E ela então, opa, eu vou ter problema. Então ela pede para os mentores espirituais dar um problema na tireoide dela, que levaria ela a se enfeiar um pouco mais. Olha o grau de evolução, pessoal. Diz que ia querer nascer o quê? Bonitão ou feio? O que vocês iam querer nascer, pessoal? Mas ela, consciente da própria vaidade e consciente da sua sexualidade, olha, me dá uma enfeiada aí, porque senão eu vou ter problema. Então o corpo, o meio, nós escolhemos para trabalhar tais ou quais questões em nós. Sabe, lembra de Chopin, grande compositor, músico, etc., pianista? Chopin, tá? Que na raiz é Ivone Pereira. A próxima reencarnação dele, ele nasce num meio bem pobre para ser um simples operário. E narra a espiritualidade que às vezes na volta do trabalho ele passava em uma loja de instrumentos musicais, ele via um piano pela janela. Ele tinha uma vontade enorme de sentar ali e dedilhar o piano. E os espíritos do mentor faziam um esforço enorme para ele não entrar na loja. E dedilhando ali, logo ia assomar o Chopin lá de trás. Então, para ele trabalhar outros valores morais, espirituais, neste caso em tela, a humildade, ele nasce uma família no meio social para isso. Então somos alma, a interação do espírito com a matéria. E o meio, sim, exerce um poder bem grande sobre nós. Mas quanto mais evoluído é o espírito, menos as pressões internas influenciam no comportamento, nas ações, pensamentos, sentimentos. Ainda, pessoal, essa questão de mudar a postura meramente externa. É comum, às vezes, a pessoa quer fazer uma bariátrica, então ela vai lá, faz a cirurgia, mas não olha para dentro de si e não vê o que levava ela a comer a mais, comer demais. E é comum, depois da cirurgia, a pessoa não aguentar comer e estourar internamente e morrer. É comum a pessoa virar alcoólatra, que ela não pode mais comer tanto, então passa a beber para acalmar o vazio que ela tem. É comum voltar a engordar, inclusive. Entrar em depressão.
Porque há uma postura, muitas vezes, de mudança meramente externa, mas não esse olhar para dentro. E tudo, pessoal, é um convite na vida para olhar para dentro de nós. E se trabalhar, se renovar aos pouquinhos. Aí a pessoa está ansiosa, depressiva, vai lá e toma antidepressivo, um ansiolítico. Aí dá uma acalmada. Tudo bem? Acalma, melhora, excelente. O problema é achar que tomando a medicação está tudo resolvido. Não, tá? É igual quando a pessoa vem para casa espírita que está obsidiada, quer tomar passe e fazer a desobsessão. Vamos lá, afasta os obsessores. Ah, estou bem, graças a Deus. Não está bem, não. O que te levava a atrair e manter esses obsessores? Como o Chico falou, não adianta espantar as moscas sem trabalhar a ferida. Senão vai atrair outros depois. E a ferida maior é esse egoísmo tão exagerado em nós. Nos leva a crer, a nos considerar centro do mundo. Em que o mundo gira ao meu redor. Até um caso semelhante eu trouxe na outra palestra. Tinha um espírita, trabalhador da casa, e ele participava das reuniões mediúnicas. Só que esse trabalhador espírita, ele sentia uma vontade enorme de beber, de fumar, sair para festa, etc. Então ele se sente muito envergonhado disso. Não se sente digno de ser um médium trabalhador da casa. E aí ele se afasta. Resolve por se afastar. E aí veio uma mensagem na reunião mediúnica para ele. Fulano, na outra reencarnação, tu tinha todas essas vontades aí. Mas tu não ficava só na vontade. Tu fazia isso tudo. Tu bebia, fumava, traía, fazia um monte de coisa. Então hoje tu já está bem melhor. Mas olhem o grau de orgulho do espírito, do médium. Que ele não estava preocupado com o espírito obsessor que precisava se comunicar. Não estava preocupado com o encarnado que precisava da desobsessão. Não estava preocupado com os colegas médiuns da reunião mediúnica que precisam aprender, se aperfeiçoar. E não estava preocupado com toda a equipe espiritual que prepara o trabalho às vezes há meses. Estava preocupado exclusivamente com ele mesmo. O que vão pensar de mim? Eu vim na reunião mediúnica com essas vontades. Isso é o que, pessoal? É amor ou é egoísmo? É puro egoísmo. Mas está tudo bem ser egoísta. Também é uma preocupação genuína com o trabalho. Mas por não reconhecer o seu egoísmo, não trabalhar ele, perde-se a oportunidade de se melhorar também. Os trabalhadores espíritas, é muito fácil se desviar para a questão do ego. Porque pensa, pessoal, o espiritismo é uma doutrina lógica, explica muita coisa. Deus, tudo o espiritismo explica. Sim. Ou boa parte das coisas. E é só estudar para ver. É ou não é, pessoal? Então, às vezes, para a gente ter uma noção, ter um conhecimento, um acesso ao conhecimento, faz muitos espíritas se acharem superiores aos demais das outras religiões. E aí que é um perigo. Então a vaidade é muito presente no movimento espírita. Até porque nós, trabalhadores, os palestrantes, médicos, etc., fomos os mesmos que no passado desviamos o espiritismo em troca de ganhos pessoais. Hoje a troca muitas vezes não é amoedada disso ou daquilo, mas é da vaidade, do orgulho, e por aí vai. Faz sentido, pessoal? Todo palestrante espírita é vaidoso. Todo. A
questão é, tendo consciência da vaidade, tu pode canalizar ela para fazer um slide bonitinho, algo assim, e não para se envaidecer, entende? Como tem os trabalhadores que são tão vaidosos quanto os palestrantes, mas por medo do que os outros vão pensar, não vem aqui. Mas a vaidade é a mesma, entendeu? Mas ter consciência da vaidade faz tu lidar com ela de forma diferente. Então todos nós temos o que lapidar. Tá? Pessoal, quem aqui se acha uma pessoa vaidosa? Não, perdão. Quem se acha uma pessoa invejosa? Ninguém tem inveja aqui, mas essa casa é muito evoluída. Que a gente vê no Facebook, tem energia de inveja em mim, o pessoal está me invejando, o está jogando inveja em cima de mim. Mas ninguém é o que inveja, né? A gente só sofre inveja dos outros, mas ninguém de nós inveja. Já notaram isso? Então, só 2 são invejosos aqui. Tá, fazer um teste então. Vamos supor, pessoal, ganhei na Mega Sena, comprei um terrenão, tá? Tem um capinzão lá para capinar, e eu chamo todos vocês para trabalhar um dia para mim. E vou pagar para vocês trabalharem das 8 da manhã às 5 da tarde. Vou pagar R$2.000 para cada um. Vale a pena, pessoal? Vamos lá, pessoal, assim não. Vale a pena? É um bom salário? R$2.000? Vocês ficariam felizes? Ganhar 2.000 num dia, das 8 às 5? Sim. Tá, beleza. Então vocês vão lá, começam a trabalhar. E, pessoal, não é por produtividade. É cada um fazer o que pode. Tá? Então eu vou lá pelo meio-dia e olho assim, mas o pessoal não vai acabar hoje. Então eu vou em outro lugar ali e chamo mais um pessoal para trabalhar, para ajudar vocês. Tá? Aí começa a capinar também, chega umas 3 e um pouquinho, 4 horas, eu vejo que vocês não vão acabar, o povo todo não vai acabar, e eu chamo mais um pessoal para ajudar na capina. Capina que fala? Ali, tá? Beleza, 5 horas, fechou. Eu chamo todo mundo e dou R$2.000 para todos. Para vocês e para os outros que eu chamei ao meio-dia e para os outros que eu chamei às 4 horas. Como é que está isso, pessoal? Vocês se sentem confortáveis com isso? Deu brete, né? Deu problema. Não é legal, né? Tá, mas o que vocês queriam? Me dar uma sugestão. O que eu poderia fazer? Pagar vocês R$6.000 então? Seria justo comigo? Vocês queriam que eu fizesse o quê? Pagasse menos os outros? É, né? Tá, mas pergunto. O que vai mudar pra vocês isso? Nada? Vocês não estavam felizes da manhã quando eu chamei vocês? Estavam felizes, não estavam? Não cumpriu o combinado? Mas vocês estão insatisfeitos porque os outros vão ganhar a mesma coisa. Então teria que pagar menos. Sendo que vocês, como falei agora, não vão ganhar absolutamente nada com isso. E dei um nome para isso, pessoal. É inveja. Porque os outros, trabalhando menos, vão ganhar a mesma coisa que vocês. Quando eu vi essa história, mas que palhaçada é essa? Eu também senti uma dorzinha no coração. Eu também senti. Pessoal, isso é pura inveja. Então, quem aqui sentiu uma dorzinha no coração também, tá? De os outros ganhar a mesma coisa, é invejoso? Agora, quem conseguiu reconhecer essa inveja antes? Pode falar. Sim. Aí já envolve um monte de outras questões, né? Que tem combinado antes também na contratação, tem pessoas machistas, sim. Mas nesse caso específico, em tela, houve uma combinação antes. Né? E vocês não ganhariam nada a mais, mas queriam que o outro ganhasse menos. Isso é pura inveja. Por exemplo, tu trabalha o ano inteiro, economiza, se esforça, faz hora extra,
e tu vai comprar um carro novinho. Aí tu chega em casa, o carro novo, estaciona, tu tá feliz, faceiro com a compra. Aí tu estacionou, feliz. Aí tu olha pro lado assim, um vizinho com um carro novo também, melhor que o teu. Tu já murcha. Mexe, né? Tá, mas tu perdeu alguma coisa? Nada. Isso é inveja. A mulher sai do salão, vai pro salão, faz, sei lá o nome das coisas que vocês fazem aí, né? Sai bonitona, faceira, feliz. Sai feliz. Autoestima e vai caminhando para casa. No caminho ela vê a vizinha com mega hair. Mais bonito o cabelo dela que o teu. Tu já? Puxa. Ela não é. Mas aí para eu me sentir bem, eu dou uma criticada. Ela nem tem idade para esse cabelo aí. Ela não é. Porque se eu vejo alguém acima de mim e tenho baixa autoestima, sou invejoso, deixa eu me elevar até o outro. Não, mas quanto é que tu pagou nesse mega hair? O que tu fez? Ah, também vou fazer. Não, nem tem idade, tu tá velha para esse cabelo. Eu vou rebaixar o outro pela fofoca, pela maledicência. Pessoal, alguns exemplos para brincar aqui, né? Mas isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Por quê? A segunda maior causa de mortes no mundo hoje é o suicídio. Só perde para o trânsito. E há uma previsão que logo, logo, na década de 30, vai ser a maior causa de morte do mundo. 80% das pessoas que se matam têm uma depressão, sofrem de uma depressão que não responde à medicação. Tá? E muitas pessoas que têm essa depressão, tem uma área no cérebro que processa a dor física. E as pessoas que sentem muita dor constantemente, tem fibromialgia, outras dores, outras doenças, outros problemas, a dor leva a ficar sem prazer na vida, sem estímulo, e a pessoa se deprime. Tá? Agora vejamos. A mesma área no cérebro que processa a dor física é a mesma área no cérebro que processa a inveja. Essa dorzinha que dá, a pessoa sente mesmo. E essa depressão, que não responde à medicação, está ligada à inveja, ela aumentou quase que proporcional à exposição das pessoas nas redes sociais. E essa é uma das causas pela qual a depressão em crianças e adolescentes, suicídio em crianças e suicídio em adolescentes aumentou absurdamente. Ela está ali, faz uma dancinha, isso, aquilo, e posta. Aí vai lá, a coleguinha tem mais curtida essa dancinha dela. A dancinha está mais legal que a dela. Agora pensa isso o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. As pessoas não saem daqui. E sempre, em qualquer área, vai ter alguém bem melhor que tu. E está tudo bem. Só que aí está o problema. Por eu não me reconhecer invejoso, eu vou me deprimindo e nem percebo. Quando eu vejo, já estou muito para baixo. Então, olha a gravidade disso. É como se nós falarmos que 80% das pessoas têm depressão, têm grado ao suicídio, que é a segunda maior causa de mortes do mundo, morrem no fundo por inveja. Por se comparar à vida dos outros. E eu perguntei aqui, quase nenhum de nós se reconhece invejoso. E a gente vai se deprimir.
E a inveja é fruto do meu ego, que eu quero ser sempre o melhor. E é por isso que Jesus revolucionou a humanidade. Porque antes dele, quem eram as pessoas prósperas do mundo? Era somente quem tinha beleza, saúde e fortuna. E ele trouxe o outro lado da amorosidade, da humildade, de outros valores. Então Jesus inaugura um período de esperança. O suicídio, depressão e outros estão tão alarmantes. A depressão, a obsessão que eu falei no início, está tão grave, porque faltam os valores morais, os valores do Cristo. E a antítese, a cura para esse materialismo é justamente a espiritualidade, mas que faz luz à razão, para, por consequência, confortar o coração. E é por isso que o Espiritismo, pessoal, é tão curativo, não só consolador, mas também nos precaver contra esses males maiores. Então que possamos, cada um de nós, olhar para dentro, reconhecer a inveja, a vaidade, o orgulho, o egoísmo em nós. E aos pouquinhos irmos nos trabalhando. Tá, reconheci, e agora o que eu faço? Não é mudar de postura somente. Pessoal, qual que é a técnica de transformação espírita? O método. Fala no Evangelho. Santo Agostinho. Toda noite eu pegava, revisava o meu comportamento do dia. Ou seja, olhar para si, se descobrir. O autodescobrimento, ele por si só, ele é o método de transformação espírita. Tu não precisa fazer algo. Tu olhar para esse algo e reconhecer em si, por si só, aos pouquinhos, tu vai mudando, tu vai te transformando. Mas tem que ter coragem para olhar para si. Porque não é fácil tu olhar e reconhecer que tu é invejoso, que é orgulhoso, vaidoso. Porque a gente combate isso no Espiritismo. E combate por uma má interpretação nossa. A gente deve olhar para a coisa, mas não combater, mas acolher, aceitar e transformar por consequência. Esse é o combate, é o bom combate. Pelo autodescobrimento. E a proposta, tem até uma frase que diz: Jesus ensina, Kardec esclarece, e Joana de Ângeles mostra como fazer, que é este processo. Então até a série psicológica dela vem ao encontro disso, de que nós espíritas possamos olhar para dentro de nós, trabalhar o ego, olhar para a sombra psicológica que a gente carrega. Sombra é o que a gente mais odeia em nós, é o porão da consciência, é o que a gente ignora. Um exemplo, uma chave: aquilo que eu mais odeio no outro é justamente aquilo que eu sou. Se eu combato constantemente a vaidade do outro, critico a vaidade do outro constantemente, isso me fere, é porque eu sou vaidoso e não reconheço. Ou eu queria aparecer e não consigo. Mas é vaidade. Sim, pequeno exemplo. Então, aos pouquinhos, olhar para dentro de nós, por si só já transforma. E nos transformando pelo amor, pela consciência, nós evitamos o outro processo de transformação, que é a dor. Havia um casal cujo homem era médico. Eles tinham um filho também, era graduando em medicina, tá? Ele era noivo. E eles tinham uma empregada, Maria Quitéria, uma pessoa simples, humilde, e ela tinha uma face deformada. Ela não tinha um olho, o outro olho vivia esbugalhado, e tinha aqui tudo meio carcomido, bem estranho, tá? E o casal da casa tratava ela com respeito, com carinho, com cuidado. Mas o filho do casal odiava ela, maltratava ela.
E ela, por sua vez, Maria Quitéria, era muito amorosa com ele. Era ela quem esperava ele quando voltava das baladas na adolescência. Fazendo o almoço, o bifezinho especial ia para ele. A sobremesa, com um toque a mais, era para ele. Chegava da festa ou de noite nos estudos, ela deixava um chocolate, uma coisa para ele no travesseiro. Então ela mimava ele bastante. Quanto mais ela mimava ele, mais ele odiava ela. Então a mãe dele adoece, câncer, dá uns meses e ela desencarna. Depois que ela desencarna, o pai vai para o campo, na casa de parentes, para se refazer, etc. E nisso, nesse meio tempo, fica o filho com a noiva sozinhos com a empregada. E a noiva também não suportava ela. E maltratam ela de várias formas. Ela já tinha o estado de saúde bem debilitado. E dizia, mas vai embora, some daqui, ninguém te quer. E ela não ia embora. Até que chegou ao ponto de cortar dela a comida. E aí então, de vez, ela vai falecendo, cai de cama, fraca. E assim que ela cai de cama, eles levam a Maria Quitéria para o hospital e largam ela como indigente. Tá? E nesse meio tempo chega o pai. Essas férias do campo foram se restabelecer. Então recebem, etc. Então ele dá falta, mas filho, cadê Maria Quitéria? Ah, pai, não sei como tu aguentava aquela monstra aqui dentro, uma face deformada, né? Não sei como tu aguentava ela aqui. Ela adoeceu, já não aguentou mais, larguei ela no hospital. Tá lá. Como assim, filho, tá lá? Tá auxiliando ela de alguma forma? Eu não, deixei ela lá. O pai fecha o semblante, fecha o senho. Filho, tu conhece a história dela? Não, pai, nem quero saber. Mas eu vou te contar mesmo assim. Ela era casada, marido mecânico, e num acidente de trabalho, o marido morre, desencarna. Depois do velório, do funeral, ela exausta, retorna para casa, e o filhinho dela, bem pequeno, vai mexer nas coisas do pai. E de repente ele vai lá e acorda a mãe para brincar com ele. Mas para acordar a mãe, o filhinho pega uma das coisinhas do pai que estava na mecânica e derrama na face dela, na cara dela. Naquele vidro tinha ácido sulfúrico, que então deforma e carcome toda ela. Por isso ela tem essa face monstruosa. Ela quase desencarna, passa um tempo no hospital, mas se recupera, enfim. Como era o marido que sustentava a casa, depois da partida dele, ela tem que trabalhar para sustentar ela e o filho. Então ela vai de lugar em lugar e não consegue emprego em lugar nenhum. Todos se assustavam com ela. Ninguém queria alguém com aquela face estranha, monstruosa, como tu diz, perto. E assim ela fica vagando para o filho por um bom tempo. Até que ela finalmente bate aqui em casa. Só que ela não vem pedir emprego. Ela chega aqui maltrapilha, faminta. Ela implora apenas para que nós ficássemos com o filho dela, que também estava maltrapilho e faminto. Foi aí, filho, que nós te adotamos. E por amor, com compaixão a ela, a tua mãe decide por contratá-la também. E filho, nós queríamos te contar a verdade já faz tempo, mas a pedido dela, da tua mãe biológica verdadeira, nós te falamos a verdade. Então ela é a tua mãe. Bom, isso dá uma mexida aqui dentro do guri, né, do rapaz. Como eram médicos, vão para o hospital, entram fácil, chegam lá, o rapaz se atira na maca, pega na mão da mãe. Por que tu não me falou hoje? Por que tu não me contou? E ela com a respiração bem fraquinha. Ele pede desculpas, implora o perdão dela. Ela junta forças assim, levanta a mão e coloca a mão na cabeça dele. Fique em paz, meu filho, que Deus te ilumine, sem qualquer mágoa no coração.
O filho pega a mão dela, chora ali, pede desculpas mais uma vez, e a respiração dela vai diminuindo, até que ela dá o último suspiro, e ali, junto com o filho dela, ela desencarna. E narra a espiritualidade, e por muito ter amado, e ter amado até o fim, ela desencarna muito bem, e logo refaz a harmonia física, tá? E fica muito bem, e segue. Mas fica a lição no filho. E o filho, sem saber, lá atrás, novinho, foi um agente da divina lei. E certamente ela resgatou, foi uma expiação que ela passou, de algo que ela fez no passado, mas não adianta expiarmos a dificuldade, mas continuarmos egoístas, orgulhosos. Então a dificuldade tem que lapidar o ego. E nesses anos todos, naquela situação, a vida foi ensinando a amar neste caso, mas por ela ter se disposto a aprender, através do amor, ela lapidou o ego, o orgulho doentio que ela trazia na alma. E por ter amado, ter ido até o final, ela desencarna depois, então, muito bem. Então a vida, pessoal, ela vai ensinar sempre pelo amor, pela autoconsciência ou pela dor. Então nós escolhemos esse caminho do autoencontro, do autodescobrimento. A vida não precisa marretear nosso ego. Nós viemos para ser felizes, sim. E todos nós vamos ser. Quem quer ser feliz vai ser, quem não quer também vai ser. Mas a dor que impulsiona. Então o método está aí. Cabe a nós buscarmos obras de relevância moral como essa e aplicarmos não no vizinho, na mulher, no marido, mas em nós. Nos descobrindo que é um processo de auto-amor. Porque o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, psicologicamente falando, se inverte. Tenho que me amar para eu conseguir amar alguém. Porque quem não se ama, não ama o outro. Aí eu me amando e amando ao próximo, pessoas, natureza, cachorrinho, eu amo por consequência a Deus. Mas ninguém se ama de verdade se não se conhece. Então o autodescobrimento é uma ferramenta de auto-amor. E como diz Joana de Ângeles, o amor é substância criadora e mantedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro, quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos e nos busquemos, para que a paz de Deus conosco sempre esteja. De agora em diante, que assim seja. Obrigado.